Blessed you, for the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is at hand. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens. Nós começamos hoje pela manhã e vamos também falar agora à noite. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração, uma série de mensagens, aonde nós vamos fazer uma trajetória, uma jornada no Evangelho de Mateus, falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus. Nós vamos iniciar hoje essa série de mensagens. E hoje, na verdade, é uma mensagem bem extensa, que de manhã eu não consegui terminar ela, então não vou conseguir terminar agora à noite. Nós vamos fazer ela em 2 etapas. Mas nós vamos iniciar hoje, então, essa série de mensagens, o reino dos céus. Então quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 apenas. Mateus, versículo 3, 1 e 2. Você vai ouvir no fundo aí uma música. É tudo certo, tá normal, faz parte. Então nós vamos ler então Mateus 3, 1 e 2, que diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Então nós vamos eu quero primeiro chamar você, nessa noite, para mergulhar comigo na história bíblica, na história do mundo, que está em volta do livro de Mateus. E eu quero convidar você a entrar comigo nessa história de uma forma profunda, para que Deus fale com você nessa noite, porque a gente tem visto muito que, por causa da famigerada teologia liberal, a Bíblia, ela tem sido colocada de lado como um livro transcendente. E está se olhando para a Bíblia como uma história, como um livro muito bacana, muito queridinho. Um livro que me ajuda quando eu estou mal, eu leio algumas partes. Aí se criou, você deve conhecer aquela arca de promessas, né? Que é aonde tu vai ali e retira um versículo para ver o que versículo é esse. Aí você lê, e ali só tem versículos bacana, bonito, né? Aí você vai ver na internet o versículo do dia, né? Vai ver qual é o versículo que fala comigo hoje. Então a Bíblia está sendo tomada como algo para autoajuda. E também se olha para os relatos bíblicos como uma história, e muitas vezes como uma ficção, aonde alguns dizem: não, isso não aconteceu, é uma ficção.
serve para nos ajudar, legal, uma história. Sério que tu acredita que Jonas ficou na barriga de um peixe? Então as pessoas começam a questionar, e a teologia liberal questiona isso. Ela questiona e diz, não, existiu o Jesus histórico, mas os discípulos inventaram esse Jesus que a igreja prega. Então se tirou essa transcendência da Bíblia e se ficou só na história, só nas coisas bacanas, boas, legais. E aí quando você olha para a Bíblia e você estuda a Bíblia, você vai ver coisas que você não entende, que você vai olhar e vai dizer, como assim? Que Deus mandou matar crianças no Antigo Testamento? Como que ele mandou o povo de Israel ia ter uma cidade, acabar com a cidade? Matou mulheres e crianças, mas que Deus é esse? Não, mas então esse Deus não é o mesmo do Novo Testamento? Então, aí as pessoas não entendem. Então eu quero convidar você a mergulhar comigo na história e entender que tudo que é dito na Bíblia é verdade. Tudo que é dito na Bíblia é fato. Aconteceu ou vai acontecer. Amém? Então que você preste atenção em tudo que você vai ouvir. Primeiro nós vamos falar sobre o contexto bíblico. No Antigo Testamento, eu não vou me aprofundar muito, que eu já falei muito sobre isso, mas no Antigo Testamento, quando o homem pecou, quando Adão pecou, Deus fez uma promessa para Adão. Vocês erraram, vocês falharam, agora vocês estão punidos, vocês vão ficar fora do jardim, vocês vão viver fora da minha presença, mas eu prometo, parafraseando Deus, eu prometo que um dia eu vou enviar alguém que vai pisar a cabeça dessa serpente que conduziu vocês ao erro. Eles são seduzidos pela serpente, a serpente leva eles ao erro, e Deus diz, um dia virá um que vai pisar a cabeça da serpente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Deus promete alguém, e a mensagem dessa noite, do começo dessa jornada, é a chegada do rei, e o anunciador do reino dos céus, que vai ficar na segunda parte. Porque desde lá do Antigo Testamento, existe uma promessa da chegada de um rei. E aí passa por Davi, e Deus faz uma promessa a Davi, dizendo que o reino de Davi vai ser eterno, que o descendente, o rei eterno vai vir da linhagem de Davi. Olha o que fala o Salmo 110, diz assim, Davi falando, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Para quem Davi está falando isso? De quem Davi está falando? Não está falando dele. Ele disse, o Senhor disse ao meu Senhor, Jesus. Ele disse para Jesus, senta-te à minha direita, está sentado à direita de Deus Pai, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Então Davi está já profetizando que vai vir esse rei, que é da linhagem dele, que é descendente dele. E nesse relato Jesus explica o Salmo 110 em Mateus 22, 43 a 46. Ele fala desse salmo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 26, dizendo, os inimigos serão colocados debaixo de vossos pés. Está falando sobre esse salmo. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, em Pentecostes, ele explica esse salmo. Ele diz, você sabe aquilo que o profeta Davi falou? Que Deus ia colocar à sua direita o Messias? Pois é, o Messias que Davi falou é Jesus. Então existe uma promessa do Antigo Testamento para a chegada do rei, porque nós estamos falando de um reino, nós vamos falar do reino dos céus, e Mateus fala do reino dos céus. E aí isso acontece, e se você pegar a sua Bíblia no livro de Mateus, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento, você vai ver que existem umas páginas em branco, e aí você volta um pouco mais, existe Malaquias. Para nós aqui é 1 a 2 páginas em branco, mas nesse período foram 400 anos entre Malaquias e João Batista.
400 anos que Deus não falava com Israel. 400 anos que não surgia nenhum profeta em Israel. Mas nesses 400 anos que estava acontecendo isso tudo, o mundo acontecia. O mundo estava girando, estavam acontecendo as coisas no mundo. Nesse período interbíblico, nesse período de silêncio de Deus, Israel estava acontecendo e o mundo também. E nesse período surge alguém que todos conhecem: Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o grande comandante, o grande rei da Grécia, que o sonho dele, o objetivo dele é conquistar o mundo. Mas Alexandre o Grande morre cedo. Ele não consegue fazer o que ele queria. Mas mal imaginava ele que ele ia conseguir conquistar o mundo. Porque a Grécia até hoje influencia a nossa cultura. Nós somos influenciados pela cultura grega. Nós temos palavras gregas no vocabulário, que vêm do grego. Nós temos questões que vêm da Grécia. Por exemplo, a nossa busca incessante por um corpo perfeito, malhado, sarado, academia, isso vem da Grécia. Dos deuses gregos, que são homens sempre muito bonitos e esculpidos de forma perfeita, vem da Grécia. Alexandre o Grande conseguiu conquistar o mundo, porque o mundo inteiro é influenciado pela Grécia. A academia vem da Grécia, a palavra academia. A escola, o ginásio vem da Grécia. Então Alexandre conseguiu conquistar, mas não no reinado dele. Isso está acontecendo nesse período de silêncio de Deus. Nesse mesmo período, então, Alexandre levanta governantes para ajudar ele, para conquistar o mundo da época, né? Que é o velho mundo. E ele levanta um dos governadores chamado Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio invade Jerusalém nesse período. E Daniel profetiza uma profecia dizendo que o abominável da desolação iria entrar no templo de Deus e profanar o templo de Deus. Essa profecia acontece com Antíoco Epifânio. Quando Antíoco Epifânio entra no templo e ele profana o templo, sacrificando uma porca dentro do templo. E queridos, porco para o judeu é uma ofensa terrível. Eles não comem porco. Porco é um animal imundo para o judeu. Imagina, chega um rei lá e sacrifica um porco. Ele lava as paredes do templo, ele lava os utensílios do templo, ele lava o templo de Deus com o sangue de um porco. Ele faz um sacrilégio naquele lugar, e isso provoca uma guerra. E aí surge a guerra dos Macabeus, que guerreiam contra esse povo, vencem esse povo. Judas Macabeus ficou famoso por isso. Inclusive existem 2 livros apócrifos chamados de Macabeus, que conta essa história e conta essa guerra contra Antíoco Epifânio. E nesse meio, passando os anos 63 a.C., Roma domina Israel. Roma chega em Israel e domina Israel. E quando ela domina Israel, ela levanta governantes também. E ela pega alguém do povo de Israel para governar, para ajudar eles ali. Um traidor do povo, chamado Herodes o Grande. Vem comigo, vem viajando comigo, vem entendendo a história. Herodes o Grande. Herodes, o megalomaníaco, o louco, o doido. Ele é descendente dos Edomitas. Ele é descendente de Esaú. Lembra de Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos? Então, Jacó, os israelitas, os judeus, e Esaú, os edomitas, Herodes o Grande. Herodes é aquele que persegue Jesus, que persegue as crianças, porque ele é um louco. Porque todo mundo que ameaça o reinado dele, ele manda matar. Todo mundo que ameaça, ele manda perseguir. Ele manda levantar um sacerdote e ele diz: não, esse sacerdote aí, ele vai tomar o meu trono. Mata ele. Ele chama seus 2 filhos e manda seus filhos ir para Roma estudar, para eles serem pessoas de cultura, inteligente, e um dia suceder ele no trono. Ele pensa: esses meninos vão me dar um tombo, vão me tirar do trono. Mata eles. Ele manda matar os próprios filhos. Ele é um louco, um doido. E aí um dia chega alguém dizendo, os magos chegam para ele dizendo: nós viemos cultuar, adorar o rei dos judeus. Onde ele está? Rei dos judeus?
Quem é esse? Manda matar. E ele manda perseguir as crianças. Então nós, saindo agora então desse pano de fundo dos 400 anos, agora nós já estamos dentro de Mateus. O evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, Levi, que é chamado da coletoria, esse apóstolo é chamado e ele escreve então o evangelho contando a história de Cristo. Agora ele está contando essa história e Mateus, ele escreve para os judeus. E quando ele escreve para os judeus, ele faz questão de citar textos do Antigo Testamento para provar que Jesus é o rei prometido, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o descendente de Davi. E ele cita textos antigos, ele é o que mais cita o Antigo Testamento. Ele tem 60 citações do Antigo Testamento no seu evangelho, sendo que os outros não têm, tem muito menos, e o que menos tem é Marcos. E ele vem e fala sobre o reino dos céus. Por que ele fala o reino dos céus? Porque ele é o único que fala esse termo. Lucas e Marcos falam de o reino de Deus. Você vai ler as parábolas, ele está dizendo o reino dos céus é semelhante a... E Lucas diz o reino de Deus é semelhante a... Porque existe diferença. Algumas pessoas, interpretando de forma errada a Bíblia, dizem que tem diferença, que o reino dos céus é o reino da igreja e o reino de Deus é o reino de Deus. Não, não tem diferença. É que um escreve de uma ótica, outro escreve de outra. Um escreve para os judeus, ele não podia escrever reino de Deus. Rarissimamente você vai ver escrito dentro do evangelho dele reino de Deus, e um deles é em Mateus 12:12, Jesus falando: mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ele está falando por quê? Porque como ele escreve para judeus, ele não podia usar o termo reino de Deus. Se ele usasse esse termo, os judeus não liam o evangelho dele. Os judeus iam tocar fora, iam tocar fogo, iam dizer blasfêmia, porque o judeu, para falar o nome de Deus, ele se lava 7 vezes. Para escrever, quando ele escreve Deus na Bíblia, ele se lava, vai lá, se lava, toma banho, 7 vezes ele vem e escreve Deus. De novo tem que escrever, toma outro banho, mais um banho, 7 vezes escreve Deus. Então eles não leriam o evangelho. E olha o que diz o Salmo 107, 28, 29. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e cenerou as ondas. Quando aconteceu isso? Isso é uma profecia, dizendo, quando que alguém clamou por Jesus na tribulação, e Ele reduziu a tempestade em brisa e cenerou as ondas? Quando Ele está no barco, e Ele fala, cessa-te vento, acalma-te mar. E eles falam, quem é esse que tem poder sobre os ventos e os mares? É o rei prometido, é aquele que viria. E aí então Jesus vem, e ali nesse versículo anterior que nós lemos, ele diz que se é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, é chegado o reino de Deus, porque existia o reino das trevas, o reino de Satanás, e nesse momento ele está enviando os 70, e os 70 discípulos estão expulsando os demônios, e a Bíblia fala que Jesus disse, eu vi Satanás descendo como um raio na terra, porque o reino de Deus naquele momento era destronado, ele era amarrado. Ele disse, não pode se entrar na casa do valente se amarrar o valente, e eu amarrei o valente para que seja tomada a casa dele, e aí o reino das trevas perde força, porque quando o reino de Deus chega na terra, as trevas são dissipadas. Disse Billy Graham que o maior evento não foi o homem botar o pé na lua, foi Deus botar o pé na terra. Aleluia. Então Mateus, ele vem dizendo que Jesus é o cumprimento das profecias. Ele é o rei prometido. Mateus faz diferente dos outros evangelistas, ele conta a história diferente. Existem 3 evangelhos sinóticos. O que isso quer dizer? São 3 que enxergam a mesma cena, mas contam de forma diferente. Eles olham para o irmão sentado na cadeira, e um fala, tinha um irmão sentado na cadeira. O outro fala, tem uma cadeira que o irmão sentou.
mas é a mesma história que eles estão narrando. Só que eles contam de óticas diferentes. E cada um deles tem um propósito para aquilo. Mateus está contando para os judeus, está querendo provar que o rei é Jesus. Marcos não está contando para os judeus. Marcos está contando para os romanos. E muitos teólogos entendem que esse evangelho de Marcos deveria chamar evangelho de Pedro. Porque certamente quem conta a história é Pedro e Marcos escreve. Que Marcos é o parceiro de Pedro. Assim como Romanos, ele não é Paulo que escreve Romanos, mas é a carta de Paulo aos Romanos, porque ele cita para o seu amigo de prisão escrever a carta. Então, esse evangelho de Marcos, por isso chamar o evangelho de Pedro, porque Pedro era iletrado, então alguém precisava escrever para ele. E ele, então, Marcos, ele conta Jesus como servo, o servo sofredor de Isaías 53, é o servo. E por isso Marcos não tem genealogia, que tem genealogia Mateus e Lucas, porque servo não tem genealogia, servo é um escravo. Agora Mateus tem. Por quê? Porque ele precisa provar que esse Jesus é filho de Davi. E ele começa a genealogia em Davi. Ele fala filho de Abraão, filho de Davi, e ele descreve a genealogia. Lucas está escrevendo para os gregos, para os gentios. E aí ele narra a história do homem perfeito. Por quê? Porque os gregos tinham Apolo, tinham Zeus, tinham Mercúrio como seus deuses perfeitos. E aí Lucas diz, não, o homem perfeito é esse. Porque ele começa a genealogia dele em Adão. O homem que foi imperfeito, mas agora tem o homem que é perfeito. E João, que não é sinótico. João conta outra história, conta diferente, conta 7 milagres que os outros não contam. Porque João está escrevendo essa carta em Éfeso. E lá em Éfeso tem romanos, lá em Éfeso tem gregos, lá em Éfeso tem gentios de toda parte, tem judeu. E lá em Éfeso, eles tinham muitos deuses, os deuses gregos. E ele está provando para os seus leitores que Jesus é Deus. O único Deus que deve ser adorado. Ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele prova que Jesus é Deus. Ele está combatendo o gnosticismo, que não cria nisso, que combatia isso, que dizia, não, Deus jamais encarnaria num homem. E ele diz, sim, ele é Deus. Então Mateus vai dizer e vai responder algumas perguntas para nós. Aonde está esse reino dos céus? Ele fala da chegada do reino. O reino dos céus é chegado. E ele fala de um reino futuro, que vai ser estabelecido. O reino dos céus é chegado quando Jesus coloca os pés na terra. E o reino dos céus vai ser estabelecido num futuro glorioso com a volta de Cristo. O reino completo, o reino perfeito, o reino eterno. É o já, mas ainda não. Então nós estamos falando da chegada do rei. E a chegada do rei, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 4. Então Mateus, eles vem falando desse Messias, e ele vem confirmando para todos nós que Jesus é o rei. Jesus é o Messias, quando ele fala do nascimento virginal, porque era uma promessa que esse rei viria de uma virgem. Então ele narra o nascimento virginal. São 8 fatos que ele confirma que Jesus é o rei prometido. Segundo, ele fala da genealogia de Davi e de Abraão. E eu não vou falar sobre a genealogia, eu não vou falar sobre os primeiros capítulos, porque eu já preguei sobre isso algumas vezes. Ele fala aonde esse Messias nasceu, o local. Quando os magos chegam para Herodes e falam que vão adorar o rei, Herodes pergunta para os sacerdotes, aonde que diz que vai nascer o rei dos judeus? Os sacerdotes dizem, em Belém. Jesus nasce em Belém.
E nesse momento que tem a notícia do rei chegando, tem a notícia desse rei colocando seus pés na terra, tem a notícia que nasceu o rei, muitas pessoas se alegram, mas muitas pessoas ficam nervosas, furiosas, bravas. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que nós vamos falar para todo mundo do Evangelho. Alguns vão se alegrar, alguns vão ficar muito felizes com a notícia, mas alguns não vão dar nem importância, e outros vão ficar até bravos com você. Depois, o presente dos magos. Os magos vêm adorar, eles dizem, nós vamos adorar o rei dos judeus. E eles dão presentes. Eles dão ouro, mirra e incenso. Esses 3 presentes, só quem recebia eram os reis. Então Mateus faz questão de narrar isso, para dizer, olha, eles estão presenteando um rei. A fuga do Egito, porque quando Herodes manda fazer o recenseamento, eles têm que ir para Belém. Por quê? Porque a família de Davi é de Belém. Eles vão para Belém fazer o recenseamento, e Deus providencia tudo, e providencia uma fuga deles para Nazaré, porque agora Herodes quer matar todo mundo, quer matar todas as crianças. Eles fogem para o Egito, para cumprir a profecia de Oséias 11, que diz que eu vou chamar o meu filho do Egito. Deus providenciou tudo, Deus providencia tudo no seu exato momento, na hora certa, no momento certo, para que tudo acontecesse. Deixa eu dizer algo para você importante, meu querido, minha querida irmã. Deus faz tudo na hora certa. Deus tem um momento certo para todas as coisas. Deus organiza tudo na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Não precisa se desesperar, não precisa querer apressar. Deus tem tudo pronto na hora certa. Aleluia. Depois, ele vai falar da matança dos inocentes, repetindo o fato de Moisés, que também foi perseguido para matar os inocentes, para descobrir quem é esse profeta que está chegando. Vamos matar então, já que tem um profeta chegando, já que tem um rei chegando. E por último, ele confirma no batismo de João. Nós vamos falar isso mais para frente. Mas quando Jesus é batizado, o que acontece? Desce sobre ele uma pomba, e uma voz que vem do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Nós vamos ver que isso está escrito no Antigo Testamento, essa profecia, essa frase, que é confirmada no Novo Testamento. E aí, nós estamos no livro de Mateus. E o livro de Mateus começa então com a genealogia. E essa genealogia que está aqui no livro de Mateus, querido, se fosse cada um de nós, vamos montar a genealogia de um rei, nós ia colocar pessoas nobres, nós ia colocar pessoas perfeitas, nós ia colocar pessoas incríveis nessa genealogia, e essas pessoas iam chegar até o rei. Mas não, nessa genealogia de Jesus, na genealogia do rei, tem as piores pessoas. Na genealogia do rei tem assassinos. Na genealogia do rei tem mentirosos, blasfêmios. Na genealogia do rei tem adúlteros. Na genealogia do rei tem prostitutas. Na genealogia do rei tem pessoas terríveis. O que isso nos ensina? O que isso nos mostra? Duas coisas. Que não importa de qual família você vem, não importa quem são seus pais, quem são seus avós, não importa se dentro da sua genealogia tem um assassino, não importa se dentro da sua genealogia todo mundo se separou da família inteira. Deus chamou você agora para que você, a partir de agora, faça a diferença. Porque dessa genealogia terrível saiu o rei dos reis. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que Deus chama as pessoas imperfeitas.
E Deus chama os piores pecadores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou olhando aqui para os piores pecadores de Taquara. Eu sou o pior pecador. Dos pecadores eu sou o pior, dizia Paulo. Porque Deus chama os piores pecadores, os imperfeitos, os errados, os tortos. A palavra diz que Ele pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aí você vai ver que essa Bíblia que muitos dizem que é um livro qualquer, que essa Bíblia que muitos dizem que não vale nada, que essa Bíblia que muitos dizem que é mentira, você vai ver um drogado ler essa Bíblia e se transformar num missionário. Você vai ver um adúltero ler essa Bíblia e se transformar num ministro para casais. Você vai ver um casal destruído lendo essa Bíblia e se transformando em pastores. Porque a Bíblia é transcendente. Porque o rei estabeleceu uma vida transformada para os seus súditos. Porque na genealogia ele está estabelecendo pessoas erradas, pessoas tortas. Ele está dizendo, é você que eu quero. Ele está chamando, é você, cada um de você que está aqui nessa noite me ouvindo. Ele está chamando, é cada um de você, pecador. Porque ele chama os piores. E aí nós vamos andando. Nos capítulos seguintes vai falar então da chegada desse rei. Vai falar da visita dos magos, da fuga dele. E vai falando, e esse rei é batizado. E nós vamos no decorrer... nós vamos pregar sobre o Evangelho de Mateus. Claro que nós não vamos pegar todos os capítulos, senão nós vamos até o final do ano pregando. Mas nós vamos pegar pontos específicos para falar sobre esse reino. Porque eu quero então agora fazer um panorama sobre esse livro, que vai mostrando então que no capítulo 5 em diante ele vai dizer como que deve viver os súditos desse reino, como que deve ser a vida desses súditos. Ele vai agora no capítulo 5, 6 e 7, ele vai dizer, ele vai explicar os mandamentos. Ele vai dizer que esse rei e esse reino existe leis, e como que as pessoas que vivem nesse reino devem viver nessas leis, como que é a vida dessas pessoas. E ele vem então ensinando cada um, ele vem dizendo como tem que ser então essa vida. A partir do capítulo 8 vem aparecendo curas, milagres, cegos vendo, paralíticos andando. Por quê? Porque a promessa que o Messias daria vista aos cegos, que o Messias faria paralítico andar, que o Messias libertaria cativos da prisão. E quando Jesus chega, quando ele estabelece o seu reino, quando ele prende Satanás, ele está agora provocando, ele está agora mudando a vida das pessoas, ele está agora transformando as pessoas, ele está agora dando vista para o cego, paralítico andando, mudo falando, porque agora ele está dizendo que ele é o rei, ele é o Messias, e todo aquele que ele chama, ele transforma, e todo aquele que ele chama, ele muda, e todo aquele que ele chama, ele vai transformando por dentro, e todo aquele que ele chama, ele vai transformando o caráter, e todo aquele que ele chama, ele vai deixando, essa pessoa era cega, agora ela enxerga, e todo aquele que ele chama, ele ensina a caminhar, e todo aquele que ele chama, ele dá uma nova vida, porque ele é o Messias, ele é o rei que chegou. O rei chegou. Nós cantamos, erga os olhos, erga os olhos, igreja, o rei chegou. E aí ele vai seguindo, ensinando, ele vai falando, e ele começa a encontrar inimigos. E agora a partir do capítulo 12 ele vai falando sobre as parábolas, ele vai ensinando o povo sobre as parábolas. Ele vai dizendo: o reino do céu é semelhante a, o reino do céu é semelhante a, o reino do céu é semelhante a. Ele vai dizendo como que é o reino dos céus, para pessoas simples entenderem. Mas ele faz um mistério nas parábolas, que nós vamos ver quando falar sobre as parábolas, que muitos não entendiam as parábolas. Somente os seus discípulos entendiam as parábolas. Por quê? Por que ele fala através de parábolas? Para que os religiosos não entendessem
mas os pequeninos entendessem. Mas ele vai falando, exemplificando coisas simples. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a uma dona de casa que faz um pão. O reino dos céus é semelhante a uma árvore frondosa. Ele vai dizendo: o reino dos céus é semelhante a um semeador. Ele vai explicando o reino dos céus. Que reino é esse? Como assim? Mas que reino é esse? O reino é simples, o reino é aqui e o reino é agora. Ele vai falando, então, descrevendo, andando, caminhando, libertando cativos, libertando pessoas de outros povos. A mulher cananeia, ele vai libertando. Ele prova que ele é Deus na transfiguração. O homem, o rei, se transforma, se transfigura e fala com Moisés e com Elias. Ele vem ensinando como as pessoas devem se tratar. Ele fala sobre o divórcio, sobre o casamento, como as pessoas, como que os súditos devem ser, como que o casamento desses súditos deve acontecer. Ele vem falando e chega um momento da sua entrada triunfal em Jerusalém, porque a profecia dizia que o Messias colocaria os seus pés no Monte das Oliveiras. Ezequiel enxerga o vale de ossos secos no vale de Hebron, que é ali entre o Monte das Oliveiras e o muro da entrada de Jerusalém. Ele enxerga ali ossos, e hoje tem cemitério lá cheio de ossos. E o Messias bota os pés no Monte das Oliveiras, e você vê no Getsemane ele orando, ele sofrendo. Você vê no Monte das Oliveiras ele falando com os discípulos. E a profecia dizia que esse rei colocaria os pés no Monte das Oliveiras, e ele vai entrar pela porta dourada com seu exército atrás. E Jesus coloca os pés no Monte das Oliveiras, atravessa o vale de Hebron e entra na porta dourada, não montado num cavalo frondoso, não com um exército armado nas costas, mas montado num jumento, humilde, simples, e com seu exército de discípulos atrás, cantando e cantando e cantando, e o rei vai entrando em Jerusalém. Esse rei, simples, mas profundo, forte. A teologia liberal diz que tem que se imitar Jesus, mas o Jesus histórico. Eu preciso ser que nem Jesus, falar coisas boas, ser amoroso. Afinal de contas, Jesus veio pregar o amor. Não é esse Jesus que nós temos que ser igual. Nós temos que ser igual ao Jesus transcendente, o que transforma de dentro para fora, aquele que nós somos transformados e vamos nos parecendo com Ele, com o Filho de Deus. E ele continua falando em parábolas, e ele fala do reino vindouro, ele fala da destruição do templo, ele fala de um reino que vai vir e que ele vai voltar. E esse rei é entregue aos governantes. Ele diz: é chegada a minha hora. É entregue a Pilatos. E aí Pilatos diz para ele: você é o rei dos judeus? Ele diz: é tu que dizes. Mas tu não sabe que eu tenho poder para libertar você? Jesus diz para ele: nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido dado. Aleluia. Ele está dizendo: eu sou maior do que tu aqui, cara, fica quieto. Tu não sabe o que ele está falando. E esse rei é crucificado. Nós chegamos na Páscoa, na ceia, a Santa Ceia, a traição, a crucificação, porque a profecia dizia que esse Messias precisava morrer pelo seu povo. João Batista está batizando no Jordão, está gritando para todo mundo. Nós vamos entrar no outro domingo nessa pregação. E aí quando vê, ele enxerga Jesus chegando no Rio Jordão, e ele fala:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro, ele estava dizendo, eis aquele que vai morrer por você. Ele morre, ele ressuscita, e ele diz para os seus discípulos, agora vai, espalha esse reino por toda a terra, porque o rei chegou, e o rei, ele começa agora a arrecadar o seu rebanho, ele começa agora a ir por todo o mundo, trazer o seu rebanho. Você lembra da diáspora? O que é a diáspora? Foi no ano 70 que o templo foi destruído, os judeus foram expulsos de Jerusalém, de Israel, e cada um foi para um canto da nação, do mundo, até que, você conhece a história, Hitler, na guerra, manda matar os judeus. Eles foram espalhados pelo mundo, e agora Jesus está resgatando todos os seus filhos, todos os seus súditos, todos os seus servos, todos aqueles que fazem parte desse reino. Ele está em todos os cantos da terra, chamando cada um, os piores pecadores, aqueles que estão na lama, aqueles que estão comida com os porcos, aquele que está vivendo na lama com os porcos. Ele vai lá e puxa, ele vai lá e chama, ele vai lá e diz, tu é meu, vem para cá, que tu faz parte do meu reino. Queridos, a igreja deveria viver essa verdade, deveria viver esse reino, porque nós somos chamados a fazer parte desse reino. Ele é o rei sobre toda a terra, ele é o rei sobre todos os governantes. A palavra diz que esse rei vai esmagar todos os governantes. Ele reina com cetro de ferro. E ele é o rei da igreja. A igreja nós devemos viver esse reino. Entender isso, meus queridos, que nós fazemos parte do reino dos céus. Nós fazemos parte do reino dos céus, nós estamos no reino dos céus, nós vivemos no reino dos céus, nós estamos vivendo esse reinado com Cristo. Ele é o rei que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, para governar toda a terra, e os seus súditos, que somos nós, devemos viver esse reino até a volta dele. Nós devemos influenciar as pessoas, nós devemos mostrar esse reino, apresentar esse reino para as pessoas, apresentar esse reino para o mundo. E eu vou ter que parar por aqui, não tem mais tempo, mas nós precisamos viver esse reino. Precisamos entender esse reino. Queridos, o rei chegou. O rei colocou os pés na terra. O rei já chegou para estabelecer o seu reino. E nós somos os seus súditos. Nós vamos ver isso também no caminhar de Mateus. Mateus vem nos ensinar, vem mostrar para os judeus e para todos nós que o rei chegou. E queridos, por favor, entenda isso como uma verdade. Encare a Bíblia como uma verdade. E isso não é um conto de fadas. É a história de Deus. É a história da sua vida. É a história da criação e da consumação dos séculos. E Ele prometeu estar com cada um de nós até a consumação dos séculos. Porque quem faz parte desse reino, quem está dentro desse reino, quem está dentro desse reino, e você está dentro desse reino, você pode jamais ficar rico. Você pode, talvez na sua vida, na sua caminhada, você viveu o tempo inteiro trocando de emprego. Você pode passar o tempo inteiro em dificuldade. Porque aqueles que fazem parte desse reino entendem uma coisa: não importa se eu tenho picanha em cima da minha mesa ou se eu tenho um pão seco, o que importa é que eu estou com o rei, o que importa é que eu estou no reino, o que importa é que eu estou com Deus. Agradeça o pão seco na sua mesa,
Agradeça se você não pôde comprar um peixe para comer agora na Sexta-feira Santa. Agradeça se você só tinha arroz e ovo. Obrigado, Senhor, porque eu estou contigo. Esse é o motivo, essa é a verdade. Porque os propagadores do reino não são ricos. Os apóstolos, glórias a Deus pelos apóstolos, morreram pobres, morreram decapitados, crucificados, judiados, arrastados, mutilados, esquartejados, arrastados por cavalos. Mas as histórias das mortes dos apóstolos e dos pais da igreja foram sempre na fogueira, sendo queimado, dizendo glórias a Deus. Viva esse reino. É chegado o reino dos céus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Fale com o rei nessa hora. Fale com esse rei nessa hora. Fale com o teu rei nessa hora. Ele é o Messias. Ele é o Salvador da terra. Ele é o Salvador do mundo. Logo, logo nós vamos ceiar para celebrar esse momento, para lembrar desse momento. Fale com Ele, diga para Ele. É um momento que você está na presença dEle e você pode dizer: meu Rei, meu Senhor, eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por problemas. Meu Rei, vem me acudir. Meu Rei, vem me alcançar. Fala com Deus, fala com o Rei, fala com Ele. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus.